Eduardo Costa, cada um fala uma coisa. O governo do Lula, nesse início, nessa primeira semana, posso chamar de bagunça, talvez, viu? O Lula prepara um discurso único após divergências entre ministros. O presidente vai se reunir pela primeira vez com todos os ministros ali amanhã, para tentar entender, ou melhor, para dar um pito em todo mundo e falar, ó, se alguém vai falar alguma coisa, tem que passar pela Casa Civil primeiro. Júlio, eu vou dividir com os ouvintes agora uma conversa que eu tive aqui ontem, 10 minutos antes do Conversa Oração, na nossa área de trabalho, e que o amigo acompanhou. Sim. Eu dizia para os meus colegas, caros ouvintes, eu dizia aqui na redação o seguinte, falei, olha, o Lula vai ter que dar um freio de arrumação nesse governo dele. Eu falei isso ontem, que era quarta, falei até ontem, que era terça, uma das maiores preocupações minhas era a Janja, a mulher do Lula. Porque o Lula está apaixonado, isso é bom para ele. Quando a gente está feliz, a gente é bom para o outro, é bom para o país, está tudo certo. Uhum. Mas a Janja, empolgada que está, e eu até acho natural, ela decidiu organizar a festa da posse e tal, e começou a se soltar nas mídias sociais. Falei, isso é um perigo. Quando foi anteontem, terça-feira, eu vi numa coluna de Jornal de Fora que ela tentou impedir a presença de jornalistas no jantar do Itamaraty que o Lula ofereceu aos chefes e às delegações estrangeiras. Eu disse, olha o perigo aí, olha o perigo aí. Vai ser duro para ele, né, falar com o amor da vida dele, mas a equipe do governo vai ter que chegar para essa e falar assim, aqui, ó, governo é um negócio complicado, tá só começando, a lua de mel vai acabar, vamos devagar. E eu, preocupado com a Janja, que é novata, fiquei estarrecido anteontem com a fala do Lupe. Aí eu comentei na redação, o Júlio é testemunha. Sim. A nossa querida Alessandra Mendes falou assim, o que, por exemplo, que ele exagerou, o Eduardo? Eu falei, a reforma da reforma? Ou a anti-reforma? Será que ele combinou com os adversários? Combinou com as outras áreas? Ele empolgou demais, falou, vamos fazer a reforma da Previdência. Falei, epa! Aí o mercado financeiro chiou, pá. E durante o dia veio essa decisão do Lula. Gente, atenção, hein? Eu não vou chamar os petistas de porcos. E nem o governo do Lula de porcos, não, tá? Pelo amor de Deus, que é assim, né? É um perigo. Mas um governo novo, qualquer que seja ele, do Lula, do Bolsonaro, do Zema ou do Patrus Ananias, na hora que ele começa, Júlio, meu pai foi caminhoneiro, ele é mais ou menos como um caminhão transportando porcos. Se ajeitar a carga. Se passar por duas curvas no começo da viagem, sem esperar os porcos cansarem e deitar, capota. Então, é o que ele vai fazer nessa reunião. Ele vai dizer assim, gente, baixa a bola, ninguém decide nada sem passar pela Casa Civil e sem passar por mim. É isso. Isso é muito necessário. E eu, como comentarista esportivo, falei, eu avisei isso 30 horas atrás. Verdade. Ô, Ricardo Kertzmann, tá precisando organizar? É isso mesmo? Início de governo é assim? Como é que você tá vendo? Não, claro que tá precisando organizar. O duro vai ser conseguir, Júnior. A gente está falando de 37 pastas. Você imagina, né? Um treinador com 3 times de futebol jogando ao mesmo tempo em campo. É tudo muito complicado. Fora que é uma verdadeira torre de Babel. Estamos falando de 37 nomes que vão de Marina Silva a Simone Tebet, de Geraldo Alckmin a Mercadante. Cada um com um propósito, cada um com uma ideologia, cada um com um tipo de pensamento diferente. É interessante que numa reunião dessa, eu estava fazendo uma conta aqui, se cada ministro desse falar 10 minutinhos, só aí são mais de 6 horas de reunião. Se tiver interlocução, tiver bate-papo, isso passa de 10 horas. Ou seja, é uma bagunça e, como toda bagunça, é difícil colocar ordem, viu? Ô Rita Mundinho, o problema dessas falas políticas, principalmente nessa semana, a gente viu alguns exemplos, o Eduardo citou um aqui do Lupe, essas falas mexem diretamente com o mercado financeiro, né? Pois é, Júnior, desde o início, né, da campanha que eu venho batendo na mesma tecla, que faltava um programa de governo. Então, na ausência do programa de governo, o próprio Lula, ele não mentiu hora nenhuma. Primeiro a gente ganha, depois a gente vai saber o que vai fazer. Então, agora, com o carro andando, né, com o avião voando, eles estão se acertando. E na empolgação, cada um, como disse o Ricardo Kertzmann, numa aliança muito ampla, né, do alfinete ao foguete, cada um na sua posse ou na sua primeira fala com a imprensa, resolveu falar o que tinha na cabeça, na ausência de um programa. Então tem que costurar isso tudo num programa, numa unidade de fala e de prática. E aí deu no que deu. E como disse o Eduardo, é um freio de arrumação.
Então, nós tivemos não só o Lupe falando isso, né, falando da Previdência, em acabar com a reforma da Previdência, nós tivemos o próprio Galípolo falando que a âncora fiscal não era bem uma âncora fiscal, mas era um arcabouço que passava pela reforma tributária e que só começaria a ser discutida em abril. Então, o negócio assim foi uma confusão. E quero registrar também a volta atrás do presidente que vai assumir, indicado que vai assumir a Petrobras, que ontem, né, se curvou ao mercado, mas de uma forma assim meio... O mercado entendeu que não vai haver interferência. Mas, ao mesmo tempo, o próximo presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, disse que a ANP pode fazer uma política de preços regionais. Então, é um morde-a-sopra danado. Então, tem que botar ordem na casa, tem que ter programa, só isso. Programa, um rumo técnico e competência para executá-lo. Ô Mal Camargo, são 4 dias úteis de governo. É lógico que teve um processo aí de transição também. A gente está sendo muito duro com o novo governo ou é isso mesmo? Precisa organizar rápido? Júnior, usando a mesma metáfora que o Ricardo usou comparado com times de futebol, nós temos que pensar que o time acabou de ser convocado. Nem todos ainda chegaram na concentração. E já estamos pedindo um freio de arrumação, não tem nenhuma ação ainda que signifique que tem que pôr freio. Tem ainda expectativas de ministros convocados. Ainda tem posse para acontecer hoje. Só amanhã o time estará completo. Então, temos que ter paciência. E é sempre bom lembrar, quando falamos de futuro, falamos de planejamento. E quem vai se cuidar do planejamento ainda não assumiu. Ou seja, tem muita notícia para chegar, boas e ruins. Mas ainda é muito cedo para criticar ou também para penalizar o país, como fez o mercado na segunda e na terça, nos 2 primeiros dias do governo Lula. Mas deixa eu dar uma fala aqui que é favorável ao Lula, porque... Eu falo mal dos caras, porque você esperar isso de um novato, mas o Carlos Duque tem 100 anos de governo. Entra governo, você está sempre lá, né? Eu não podia falar essa bobagem. E o ministro da Fazenda, o Haddad, também, aquela história de ir no Guedes, falar que não ia manter a isenção do ICMS do combustível e voltar, isso também bagunçou tudo. E nós somos acusados aqui, está mentindo aqui na rádio. Mas, enfim, parabéns para o Lula, que já marcou para o dia 27 uma conversa com os governadores, todos, independentemente de coloração partidária. Esse é o meu sonho. Que as autoridades dos seus diversos níveis de governo conversem. Parabéns. Vamos conversar então, né? Conversando a gente se ajeita.